Bom, pessoal, agora uma grande pergunta, né? Por que alugar e não vender, né? Isso aí você deve estar se perguntando, não, vender dá mais lucro do que alugar, alugar tem que investir. Agora eu vou mostrar para você com número, tá? Com fatos reais, para você entender por que a alocação é mais lucrativa, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer um comparativo, tá, entre a venda de equipamentos e a locação desses equipamentos. Bom, pessoal, eu vou dar um exemplo, a famosa conta de padeiro, tá? Mas é para tentar deixar mais simples possível para você entender. Eu estou dando o exemplo aqui, ó, da venda de um kit de 4 câmeras. Tá? Não importa onde você está instalando, tá? Vamos supor que você está instalando num pequeno comércio ali e você cobrou, né, desse cliente aí R$ 2.500 para fazer a instalação desses equipamentos, tá bom? Então, a instalação completa, né, você fornecendo os equipamentos, deu R$ 2.500. Pessoal, se você for pôr na ponta do lápis mesmo, tá? Isso aí envolvendo vários tipos de custo, deslocamento, seus honorários. Basicamente, uma instalação dessa, você vai ter um lucro aproximadamente de R$ 600, tá bom? Então, você instalou no cliente lá, você cobrou, né, R$ 2.500 nessa instalação e você teve um lucro final aí de R$ 600. Bacana. Agora, pessoal, o que acontece quando você vende esse equipamento para esse cliente, né? Para essa loja, para essa residência, enfim. Pessoal, se você fez a instalação bem feita, mas bem feita mesmo, você não volta mais nesse cliente, tá? Então, dificilmente você vai voltar, é claro, se você fizer tudo corretamente, tá? Não fez nenhuma gambiarra, fez tudo certinho, dentro do padrão. Basicamente não é para dar problema essa instalação. Então, essa instalação é para funcionar normalmente. Dificilmente você vai voltar nesse cliente para fazer algum tipo de serviço relacionado a esses equipamentos. A não ser que o cliente queira talvez mudar algum ponto de câmera, adicionar alguma coisa a mais ou uma pequena manutenção, né, que ocorre aí de vez em quando. Então, eu criei, pessoal, essa metodologia, né, do encerramento do ciclo de venda com esse cliente. Então, você vendeu lá, você teve os seus R$ 600 de lucro, né? Então, teoricamente, eu encerrei o ciclo de venda com esse cliente. Agora, pessoal, eu vou dar o exemplo da locação. O que acontece quando você loca esses equipamentos para esse mesmo cliente? Então, pessoal, na locação, teoricamente, você vai oferecer a esse cliente um valor menor, né? Com certeza vai ser menos do que 2.500. Eu fiz uma conta aqui, esse valor ainda está baixo, tá, pessoal? Para a mesma quantidade de câmera, tá? Dá para cobrar mais, mas eu vou jogar aqui um valor bem baixo para você entender que realmente funciona essa parte de locação. Então, desse mesmo cliente, pessoal, de vez de você cobrar esses R$ 2.500 dele, né, que ele ia te pagar, você vai cobrar somente R$ 189 por mês desse cliente. Tá? Então, você vai pôr os mesmos equipamentos, só que de vez de cobrar, né, aquele valor lá de 2.500, você vai fazer um contrato de locação. A esse contrato você pode estipular um tempo mínimo, né, para o cliente ficar com você aí. Você pode pôr 12 meses, 24 meses, 36 meses, enfim, conforme você acordou com o seu cliente. Então, pessoal, nesse mesmo exemplo, né, de 4 câmeras, geralmente você pode cobrar uma taxa de implementação, né? Eu gosto de falar cobrança de instalação, é uma taxa, né? Aí você pode pôr o nome que você achar melhor, né? Uma antecipação da mensalidade, enfim. Geralmente, pessoal, eu gosto de cobrar o mesmo valor da mensalidade. Então, eu passo para o cliente assim, ó, logo no dia da instalação é pago a primeira mensalidade, né, de R$ 189,90 e depois você vai pagar a cada 30 dias
esse R$ 189,90, que vai um boleto para você no seu e-mail automaticamente dentro da data que você achar melhor. Você faz ali, né, estipula a data com o seu cliente, quando ele vai estar te pagando. Todo dia 10, todo dia 15, aí uns 5 ou 7 dias antes, tá? Você pode programar isso no sistema, vai ser enviado esse boleto de cobrança para o seu cliente. Então, pessoal, você vai cobrar R$ 189 desse cliente. O que acontece, então? Aqui, pessoal, a gente tem o ciclo de venda contínua. Então, esse cliente ele sempre vai estar te pagando, né, mensalmente, e conforme durar aí o seu contrato. Se seu contrato durar 12 meses, 1 ano, 5 anos, ele vai estar te pagando mensalmente aí um valor para você. Então, teoricamente, esse ciclo é contínuo de venda com seu cliente. Então, todo mês ele vai estar te pagando. Aqui, pessoal, eu dei um exemplo de 4 meses, tá? Então, em 4 meses, né, você fez lá a cobrança lá da primeira mensalidade, né, no dia da instalação. Depois de 4 meses, pessoal, você já teve um lucro com esse cliente de R$ 759,60. Então, em 4 meses, eu já tive um lucro maior, tá? Porque esse equipamento é seu, mesmo que o seu cliente encerre o ciclo, o contrato, né, com você, você vai poder alugar esses mesmos equipamentos para outros clientes, tá? É claro que tem, né, algumas coisas que você não vai conseguir reaproveitar nesse exemplo, né? Cabeamento, mas enfim, então é um valor muito baixo, né, perto do que você ganha aí, se a gente for por aí no mínimo 1 ano com esse cliente, com certeza você vai ter um lucro muito maior ali do que você tivesse vendido esses equipamentos, tá? Então em 4 meses, pessoal, eu já tenho aí um lucro de R$ 759,60, que já é maior do que aqueles R$ 600 de lucro que a gente ia ter se a gente tivesse vendido. Bom, pessoal, agora eu gosto, né, de sempre fazer projeções anual, que a gente tem que ter em mente que locação, esse tipo de serviço é a longo prazo. A gente não pode ficar pensando num período curto, a gente tem que sempre pensar num período longo, né? Então, em ganhos projetados ao longo de anos. Então, eu trouxe aqui, pessoal, mais ou menos o estudo aí de 3 anos, tá? Se você tiver com o seu cliente. Então, aqui no nosso primeiro exemplo aqui, ó, dessa nossa projeção anual, eu estou considerando 12 meses. Então, o cliente ficou comigo com 12 meses, tá? 1 ano, eu tive o lucro de R$ 2.278,80. Então, teoricamente aí 4 vezes mais lucro do que se eu tivesse vendido para esse mesmo cliente, tá bom? Agora vamos supor que a gente ficou com esse cliente por 2 anos, é um período bem comum aí, né, para uma locação aí, é um prazo bem fácil de atingir, é claro, né, se você prestar um serviço de qualidade, né? Então supomos aí que você ficou com esse cliente, né, teve o contrato aí por 2 anos. Então, com esse mesmo cliente, pessoal, você vai ter um lucro de R$ 4.557,60. Então, quanto mais tempo de contrato, maior o seu lucro, tá? Então, vamos supor agora que você está com esse mesmo cliente por 36 meses, 3 anos, né, dura o seu contrato. Pessoal, com esse mesmo cliente por 3 anos, você vai ter um lucro de R$ 6.836,40. Quase 10 vezes mais, né, do que se você tivesse vendido. E, é claro, o ciclo de venda ele vai continuar aberto. Por quê? O que eu gosto de fazer? Nos meus contratos de locação, pessoal, eu ponho no final do contrato o valor. Se por acaso o cliente quiser comprar esses equipamentos aí no meio do contrato, ele pode comprar, tá? Isso é até um pitch, eu uso no pitch de venda, né? Na hora que eu estou fazendo a apresentação para esse cliente, falo, ó, você pode começar locando e se você quiser, você no meio do processo pode estar comprando, porém o valor
já está estipulado em contrato. Então, no contrato, de vez de eu pôr R$ 2.500, eu costumo pôr 3.500. Eu ponho um valor um pouco a mais do que eu cobro aí normalmente. E se ele quiser comprar esse equipamento, tem essa possibilidade e eu vou estar lucrando até mais do que se eu fosse fazer a venda comum para esse cliente, tá bom? Então, pessoal, uma projeção aí de 36 meses, né, 3 anos, você vai ganhar até 10 vezes mais do que se você tivesse vendido o equipamento. Você, teoricamente, teria perdido esse cliente, né? Porque hoje não é fácil a gente conseguir clientes, né? Você tem que ir atrás, às vezes tem que fazer orçamento, tem que ir até o local. Então, é importante que você mantenha esse cliente pelo maior prazo de tempo que você conseguir. Então, a melhor forma seria locando esses equipamentos para esse cliente. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um comparativo, tá? De alguns tipos de investimento para você entender realmente como que é bom essa parte de locação aí para empresa de segurança eletrônica, tá bom? Pessoal, eu vou trazer um exemplo bem clássico aqui, né? Que é a criação de renda por locação de imóveis, né? Então, hoje muitas pessoas locam os seus imóveis, né, para criar uma renda recorrente. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para você conseguir, tá? Isso aqui é teoria, tá, pessoal? Pode ser a mais, um pouquinho a menos, é só para dar um exemplo mais claro aí para vocês entenderem. Vamos supor que você tenha um imóvel avaliado mais ou menos em R$250 mil, tá? Então, geralmente, pessoal, esse pode ser uma casa, pode ser um apartamento, não importa. Teoricamente, se você fosse locar esse imóvel, né, você ia ter uma renda aí de R$1.000 por mês. Então, a pessoa ia te pagar R$1.000 por mês e você investiu aí, teoricamente, no seu imóvel R$250 mil para conseguir esses R$1.000 por mês, tá bom? Então, não importa se seu imóvel está pago ou não, o valor dele é 250 mil e você consegue aí no máximo 1.000, 1.200, 1.300, não importa, eu coloquei aqui no nosso exemplo R$1.000 por mês. Agora, pessoal, eu vou dar um exemplo para você fazer esses mesmos R$1.000, tá? Que você iria ganhar se você tivesse um imóvel locado, o seu investimento em equipamento, tá, de segurança eletrônica, ele pode chegar até R$6.500. Então, teoricamente, você teria investido só R$6.500 e conseguiu aí ter uma renda, né, recorrente de R$1.000 em pagamentos, né, de mensalidade. Então, é uma média, tá? Só para você ter uma ideia. Então, para você conseguir os mesmos R$1.000, você não precisa ter investido 250 mil no imóvel e sim R$6.500 aproximadamente aí em equipamentos para você conseguir essa renda de R$1.000 por mês, né? Bem menos, né, do que 250 mil. Imagina 250 mil investido em equipamentos locados. Quanto que você não ia conseguir ter aí por mês? Mas esse aqui é um exemplo bem simples, né? Só para você entender mais ou menos como é baixo o investimento em equipamentos, né, para fazer a alocação. Bom, pessoal, como eu gosto, né, de mostrar para vocês, isso aqui é real, tá? Isso aqui está até desatualizada, com certeza teve mais parcelas aí paga por esse cliente, mas eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem aí o que é um ganho a longo prazo. Pessoal, esse aqui é um cliente que eu tenho aqui no Guarujá, tá? É uma casa de idosos, tá? Então eles cuidam lá de alguns idosos e a gente tem 8 câmeras locadas para eles, tá? Então a gente fez um projetinho lá, eles precisavam de 8 câmeras e de vez da gente vender os equipamentos, a gente alugou esses equipamentos, tá bom? A mensalidade que a gente fechou com esse estabelecimento, pessoal, foi de R$380 por mês, tá bom? Então a gente pôs todos os equipamentos e damos todas as assistências se caso necessário. Dificilmente isso ocorre, tá? Então dificilmente a gente faz uma visita no cliente. Tem clientes que eu não vou há anos, tá bom? Mas eu explico para vocês aí como que você mantém esse contato ativo, né? E como que você consegue acompanhar para ver se está tudo certo aí com o seu cliente.
Fica aí nas aulas que você vai entender como que funciona isso. Bom, pessoal, esse cliente aqui, ó, quando eu tirei esse print, eu já tinha recebido deles 38 parcelas, tá? Já tinham sido pagas por esse cliente. Então, se eu for multiplicar, né, esses 380 por 38 parcelas já pagas, pessoal, com esse único cliente, eu consegui já R$14.444. Se eu fosse vender esses equipamentos, tá? Eu acho que eu não teria um lucro nem de R$2.000. Vamos jogar alto aí. Teoricamente eu teria um lucro de 2.000. Olha o quanto a mais que eu lucrei com esse cliente, lembrando que ainda ele tá, esse contrato ativo, tá? Ele continua me pagando. Isso aqui pode ser virar 50, 60, depende aí, claro, né, do nível de prestação de serviço ali, né, se ele vai estar ainda com o seu negócio aberto. Enfim, isso aqui dá para perpetuar, né, por muito tempo, e lembrando que os equipamentos são meus, tá? Então, se ele encerrar o contrato, eu vou lá, vou tirar as 8 câmeras, o DVR, né, que está lá, o HD, e vou colocar em outro local, né? O cabo dificilmente você vai reaproveitar, mas o cabo é barato, tá, pessoal? Uma caixinha de cabo aí é menos de R$100, você tem mais de 100 metros de cabo aí, dá para fazer uma instalação tranquilamente. Então, pessoal, eu quis trazer esse exemplo real, tá? Para você entender. Esse é só um cliente que eu tenho, tá? Ó, esse número 45 aqui, pessoal, a locação, ele tá aqui no número 45, tá? Eu tenho muito mais agora, né? E também tem outros clientes. Esse é o meu cliente, né? Que número 45. Aí o próximo cliente, o sistema mostra que é o 46 e assim por diante, tá? Então, tenho cliente até com mais tempo do que esses, tá? Mas com valores um pouco menor. Esse aqui é um cliente bem interessante, 8 câmeras, né? Eu consegui fechar esse valor de R$380 por mês. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero ter te ajudado aí da melhor forma possível, que essa aula aí tenha te trazido algum conhecimento. E eu tenho um recadinho para você que é dono de empresa de segurança eletrônica ou pretende abrir, né? Mas ainda não está fazendo locação de equipamento. Pessoal, a locação de equipamento eu acredito que seja uma das melhores estratégias para a empresa de segurança eletrônica gerar renda recorrente, né? Que seria ali entrada, né, todo mês na sua conta. Então todo mês o seu cliente vai estar te pagando pela alocação de equipamento. Eu tenho um curso onde eu te explico tudo que você precisa saber sobre locação de equipamento, tá? Então abaixo desse vídeo tem a descrição desse curso, então é só você descer essa página até o final que você vai entender tudo o que você precisa saber sobre esse curso. No curso eu vou te ensinar desde a parte de equipamentos, tá? Quais são os melhores equipamentos, né? Que tem o melhor custo-benefício para você fazer a alocação. A ênfase desse curso é a alocação de sistemas de câmera e também sistemas de alarme, porque são os serviços mais procurados, né, dentro da segurança eletrônica e o que também tem o melhor custo-benefício para alocação. Então, o investimento é muito baixo desses equipamentos para você poder implementar ali no seu cliente e já está gerando ali uma renda recorrente com esse cliente que você instalou. Dentro do curso eu vou te entregar os contratos de manutenção e também de locação para esses equipamentos, né? Então, contrato ali tanto para locação de sistemas de câmera como o de sistema de alarme. Eu também vou te ensinar como que automatiza o processo de cobrança para você não ter que ir lá todo mês manualmente emitir o boleto e enviar para o seu cliente. Eu vou te explicar como que você faz isso em automático através de um programa, né, de um software. Vou te explicar ali certinho como que funciona e como que faz a programação para automaticamente as cobranças serem enviadas para os seus clientes, porque se de repente você tiver muito cliente, é um trabalhão ter que emitir ali todo mês boleto e enviar para ele. Então, o processo é em automático. Temos também as aulas de como fidelizar os clientes que você já adquiriu. Eu também te entrego os modelos de orçamento para você conseguir fechar com mais facilidade essas locação.
Então são modelos que convertem bem, né, a locação de equipamento. Enfim, tudo que você precisa saber é só descer essa página até o final, que está na descrição, né, o que você vai encontrar dentro do curso, quais são os módulos, e eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito e a sua empresa de segurança. Eu não gosto nem de chamar de um curso, eu gosto de chamar de uma metodologia que vai trazer aí novas oportunidades para a sua empresa se você ainda não faz locação de equipamento ou pretende aprimorar a locação. De repente você já faz, mas não está sabendo fazer direito, não está conseguindo automatizar os processos. Dentro desse curso você vai ver tudo isso daí que você precisa saber para entrar para o ramo de locação da forma certa, tá bom? Então confere, desce, lê com muita atenção essa página que eu tenho certeza que você vai gostar muito e esse curso vai te ajudar bastante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê numa próxima aula. Valeu!